Porque eu podia simplesmente falar, tá bom, o colar tá pendurado. Ou podia interpretar como interpreto eu. Bom, Deus fez com que eu olhasse nessa direção e que entendesse que essa era a minha resposta. Entendeu? E eu prefiro ficar com essa, que foi algo muito especial que passou comigo. Sim, não, isso é incrível. E essa E outra tem, antes de Colorado? isso foi depois. E antes, em Belo Horizonte, também eu tive uma experiência muito forte, porque eu sempre fui muito organizada, como eu falei, que eu preparei tudo para o caminho, mas eu decidi fazer uma coisa diferente quando eu preparei o meu caminho. Eu decidi não ter uma guia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora no sentido de ter tudo na minha mão, não dos demais, mas tudo muito controlado, sabe? Então tá tudo organizadinho, certinho, não pode dar errado. E eu queria fazer um caminho um pouco dando um pouco espaço para o acaso, sabe? Essa coisa de um pouco mais livre. Não ser mais a executiva, que tem tudo organizado, a equipe faz tudo, a secretária, não, eu queria um pouco mais solto a história. E então eu caminhei mais ou menos até Valorado, sem guia nenhum. Então, eu ia caminhando, não sabia o que era a diferença de albergue público, privado, não tinha ideia nenhuma. Então, eu ia, chegava onde eu via que estava entrando gente, entrava também, ia um pouco na onda dos outros, tá? O que hoje até, se eu vejo aqui algum peregrino, outro dia eu tive um peregrino que eu perguntei para ele falou que ele ia continuar, eu falei, onde você vai? Ele falou, não sei, deixa eu perguntar pro meu amigo. Eu falei, olha, cuidado, porque cada um tem o seu caminho, você não Sim. pode ficar querendo caminhar o caminho do outro. Então, eu acho que até Belo Horizonte, eu ainda não estava muito definindo o meu caminho e tal. Eu estava um pouco querendo ir um pouco solta, mas sem perceber que eu estava criando armadilhinhas, porque se eu estou solta, na verdade, eu não queria onde os outros vão, eu estava indo um pouco na onda do demais. E eu tinha já encontrado uma vez um senhor de cabelo comprido, que eu adoraria encontrar com ele de novo. Eu nem me lembro a nacionalidade, eu acho que ele era holandês. Eu já tinha encontrado ele uma vez num bar, ele estava com uma canelite muito forte, e ele falava que provavelmente ia deixar o caminho e tal. E a gente teve uma empatia muito grande. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu me meti no albergue, que é super bom, que é o Quatro Cantones, que é uma graça de albergue, de uma família, e eu entrei no albergue porque uma amiga minha tinha me recomendado. Só um minuto, Sim, sim, Guilherme. sim. Ah, não, acho que meu pai tá aí, mas depois vai entrar. E eu entrei nesse albergue e, para minha sorte, encontrei esse senhor, né? Fiquei super feliz. E tinha um grupinho ali de amigos, a gente ficou haha na piscina, porque esse albergue tem piscina, comendo salada, aproveitando. E logo depois a gente foi jantar. E a gente jantou na mesa dois amigos e mais esse senhor. E eu sempre fui muito assim, faladora, adoro uma piada, fazendo todo mundo rir e tal, e no jantar. E esse senhor, não sei por que, em determinado momento, eu nem me lembro o nome dele, olha, a situação é. As pessoas têm uma importância na sua vida e elas não importam se tem nome, Sim. profissão, nada, né? E ele olhou para mim num determinado momento de jantar e falou assim: juro, quando você vai parar de ser essa menina que você está querendo ser aqui, engraçada, fazer todo mundo se divertir? Quando você vai pensar em você? Mas assim, no meio do jantar, eu falei, nossa. Mas com bom, os outros dois estavam entretidos. E ele começou a conversar comigo seriamente. Falou assim: você tá, acho que você está aproveitando, mas você não veio para o caminho fazer isso. Você está fazendo isso, você faz em qualquer lugar. Sim. Você tem que escutar você mesma. E ele começou a me colocar uns dedos numas feridas de uma forma. Eu comecei a chorar compulsivamente na mesa, saí da mesa chorando, tal, né? Mas assim, não por causa dele, era um choro positivo, Sim, sim, entendeu? sim, No sim, sim. sentido que eu acho que ele conseguiu colocar o dedo numa ferida que era importante colocar, e que realmente eu tinha atravessado quilômetros, não porque eu queria estar de gracinha, ou ri, Sim. haha e tal, não sei o quê, mas realmente porque eu queria entrar em contato comigo, né? Então, mais profundo. E então chorei praticamente toda noite esse dia. A gente dormia até perto, as liteiras eram cerca perto uma da outra. Chorei, chorei. Coloquei o despertador para 5 da manhã. E desse dia em diante, eu comecei a todo dia acordar sozinha às 5 da manhã e sair caminhando sozinha, fosse como fosse. Depois, claro, quando eu chegava nos albergues, eu confraternizava com as pessoas, aí sim, mas os caminhos eu comecei a caminhar todo dia sozinha. Quando encontrava alguém queria conversar comigo no caminho, eu falava, olha, legal, ótimo, depois a gente conversa no albergue, mas eu quero caminhar sozinha. E esse foi para mim ele foi um desses anjos assim no caminho, sabe? Uma pessoa que me falou que eu tinha que escutar, na hora que eu tinha que escutar,
da forma mais amável possível, mas não podia ser amável só porque era muito dura. E para mim, essa pessoa realmente ela fez o meu caminho dividir em duas partes, que eu sempre falo, antes do Belorado, que era um caminho super divertido, estava ótimo, mas eu não estava cumprindo aquilo que eu queria, e depois do Belorado, que foi aí sim, um caminho muito mais duro, entrando em contato comigo mesmo, veio as mesetas depois sozinha, e daí eu realmente caminhei, e eu acho que graças a ele, realmente eu tô hoje onde eu tô, ele me impulsionou para isso. Eu também, olha, é muito curioso porque eu no primitivo tenho o antes de salas e o depois de salas. Não é só por você. Sim, sim, Também sim, por sim, uma sim, questão, por uma questão que tinha passado o dia anterior, eu não estava bem. Não sim, estava sim, bem. Não estava em mim. Eu não estava em mim isso, e eu, o Rafael, que é um peregrino de Sevilha, tinha ficado num dos albergues privados mais no centro. Ele viu-me, eu estava um bocado, estava no centro, eu estava perdido no sentido de sem saber o que é que havia de fazer. E ele basicamente perguntou-me o que é que se passava. Ele reparou, ele viu que eu não estava bem e perguntou-me o que é que se passava. Eu expliquei a situação e ele disse-me só basicamente isto. Ah, não dês importância ao que não tem importância. E exatamente essas palavras, em espanhol, mas exatamente essas palavras. E por isso é que eu digo que há um caminho antes de salas e depois de salas. Porque eu depois aproveitei o caminho ao máximo. Foi uma coisa incrível. Incrível. Essas pequenas frases, as Sim, pequenas perguntas que surgem no caminho, realmente elas são reveladoras. Na hora certa, uma frase essa que para você tenho certeza que realmente fez com que depois sim, você pudesse desfrutar muito sim, mais, te sim, liberou talvez de coisas que não, sabe, que não pesavam na balança. sim, E eu acho que os momentos mágicos, eu até falo às vezes que tem muita gente, o caminho é mágico. Eu falo, não, 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 o caminho não é mágico. Os mágicos somos nós. Porque nós vamos, quem dá os passos e vai para o caminho, é uma pessoa que está disposta a tirar algumas amarras, tá? O caminho não é que ele faz nada, nós nos colocamos nessa situação, temos a coragem de estar, nós andamos os quilômetros. Então, você está no caminho te possibilita as coisas, mas o caminho não faz nenhum trabalho que você mesmo não permita. sim, Se você não tivesse esse momento que você escutou o amigo, o seu antes e o sim. depois, igual você ia caminhar todos os dias igual. Se eu não Exatamente. tivesse falado com esse cara de Belorado, e ele tivesse me falado isso, igual eu caminhava os 30 dias iguais. Ia terminar falando, foi incrível, foi super legal, me diverti um monte. Mas talvez eu voltasse interiormente Sim, muito menos mudada do que eu acabei mudando. Ou talvez eu não tivesse tido, por exemplo, a coragem de depois fazer uma mudança de país como eu tive que fazer, se eu não tivesse passado esse, sim, esse processo interno que eu passei, caminhando depois dos 20 dias, saindo às 5 da manhã sozinha e enfrentando todos os meus medos, sim, entendeu? Então eu sim, falo, não é que o caminho é mágico, ele simplesmente é o terreno que te possibilita entrar em contato consigo mesmo. Agora, se você tiver com a armadura, não consegue, sim, não, entendeu? Você tem que estar aberto, não pode ser aquele tipo criticão, sabe? Tem sim, a pessoa que vem aqui e um critica, que quer, sabe? Você tem que estar querendo viver uma experiência diferente. sem E dúvida, se você sem está dúvida. aberto a isso, a experiência vem. Ou cedo ou tarde, ela vem. Sim. Não pode procurar muito, ela vem quando você menos espera.